O Desaparecimento do Universo, capítulo 11, uma breve história do tempo. E, por tanto tempo quanto podia me lembrar, sempre fui fascinado pelo assunto do tempo. Em abril de 1997, 8 meses depois de tê-los visto pela última vez, Arthur e Purchá apareceram para mim pela 11ª vez. Eu estava com minhas perguntas prontas. E o Arthur: Ei, cara eterno, como você está? E o Gary: Não sei, deixe-me conferir. Estou muito bem. É ótimo vê-los, caras. E a Purchá: Também ficamos felizes em ver você. Você tem algumas perguntas em sua mente, então vamos logo ao trabalho. E o Gary: Tudo bem. Primeiro, estou mesmo muito grato a vocês, caras, por virem até mim dessa forma. Estive procurando respostas espirituais desde que tinha 20 anos e li o livro de Hermann Hesse que foi baseado na vida de Buda. E o Arten: Siddhartha. Gary: Sim, ele foi mesmo muito bom. Mas nunca encontrei nada que tivesse a magnitude do curso. Nem vou dizer o quanto é abrangente. E amo vocês, caras. Então, muito obrigado. E a Purchá: Então, você está satisfeito? E o Gary: Está brincando? Eu estou mais do que satisfeito. E o Arthur: E nós agradecemos a você, amigo. A gratidão é uma ótima coisa, embora, de agora em diante, sua gratidão deve ser dirigida a Deus. Foi ele que tornou sua salvação inevitável, certificando-se de que a memória do céu nunca pudesse ser obliterada da sua mente. E o Gary: Certo, em relação a esse assunto, eu teria entrado em uma briga outro dia se não fosse pelo curso. Estava no posto de gasolina quando aquele cara bloqueou minha passagem, no momento em que eu estava indo embora, e eu estava com pressa. Pedi a ele muito gentilmente se poderia me deixar passar, porque estava com pressa. Ele apenas olhou para mim com aquela inacreditável olhar condescendente e odioso e disse: Que dó de você. Não podia acreditar naquilo. Havia uma parte de mim que queria reajustar o rosto dele. Ia puxar. O que acontece com homens e carros? De qualquer forma, o que você viu como sendo mesmo ignorante? E o Gary: ele era pior do que isso. As pessoas que conversam no cinema são ignorantes. Aquele cara era o campeão mundial dos imbecis. Madre Teresa ficaria tentada a dar um tabefe nele. E o Arthur: Vimos o que você fez. Ficou irritado por uns poucos segundos. Depois se virou, foi para seu carro e disse essas linhas do curso: Eu sou como Deus me criou. O filho de Deus nada pode sofrer. E eu sou seu filho. E o Gary: Sim, depois pensei que, se eu sou como Deus me criou, não posso ser um porco, e nem aquele cara. Eu poderia deixar minha verdadeira força assumir e não ser afetado por aquele pobre homem que pensava que tinha que ser durão porque realmente estava com medo. Comecei a pensar sobre as coisas que vocês disseram em seus exemplos de perdão. Percebi que o perdão é o melhor para mim até no nível da forma, porque quando fico irritado acabo me esquecendo de que se eu batesse naquele cara, ele provavelmente teria me matado. E o Arthur: Muito bom. De qualquer forma que olhar para isso, você ganha. A propósito, a violência é uma técnica superestimada para resolver problemas. Observe o nível internacional. Se a retaliação funcionasse, os países envolvidos não seriam muito seguros, certo? E eles são? E o Gary: Não, elas só criam um círculo vicioso. E o Arthur: Bem, em vez de criar um círculo vicioso, você evitou um. O perdão vai estar neste mesmo lugar para o resto da sua vida se você for esperto. E você é esperto. E o Gary: Obrigado. Então chegou a hora de fazer 20 perguntas sobre um dos meus assuntos favoritos. Acho que sei a resposta para a primeira, mas de um ponto de vista linear do tempo, presumo que vocês, como seres iluminados, teriam que ter alcançado sua salvação no passado para poderem aparecer para mim como seres iluminados agora. E o Arthur: Você, na verdade, respondeu a sua própria pergunta quando disse, de um ponto de vista linear. Nós nos iluminamos no seu futuro, assim como acontecerá com você. Havia apenas um tempo. Você pegou esse tempo único e, assim como fez com a ilusão do espaço, o dividiu e subdividiu em partes aparentemente infinitas, para que elas parecessem diferentes ao invés da mesma. Assim como você inventou incontáveis pessoas que iriam parecer diferentes ao invés da mesma. O tempo e o espaço foram necessários porque tinha que haver um lugar no qual essas pessoas parecessem funcionar. Isso ajuda a encobrir o fato de que elas estão funcionando em um sonho, como o curso diz. Em última instância, o espaço é tão sem significado quanto o tempo. Ambos
são meramente crenças. Tem um quadradinho aqui de importância. Existe apenas um tempo, ou em termos de ilusão, havia apenas um tempo. Você o dividiu e subdividiu em partes aparentemente infinitas para que elas parecessem diferentes ao invés da mesma. E o Gary, você disse antes que eu sou um ser não espacial vivendo uma experiência espacial. Você também poderia dizer que eu sou um ser eterno tendo uma experiência temporal. E o Arthur, sim. É por isso que enfatizamos que a mente está fora do tempo e do espaço. Quando você desperta, percebe que todo o tempo e o espaço e todas as coisas que pareceram estar lá, eram apenas um sonho. Sua mente só pareceu ter ido dormir por um momento. Como o curso coloca se referindo à sua mente. Sonha com o tempo, um intervalo em que o que parece acontecer nunca ocorreu, em que as mudanças forjadas são sem substância e em que todos os eventos não estão em parte alguma. Quando a mente desperta, apenas continua tal como sempre foi. E o Gary, aquela experiência de revelação que eu tive foi só uma amostra? Isso vai ser sempre assim? E o Arthur, sim, não sei se posso suportar esse tipo de êxtase. E o Arthur, dê uma chance a ele, você vai adorar. Ninguém fica de fora, Gary. Todos os que você já conheceu estão incluídos seus pais, seus amigos, seus parentes, seus amores, todos, porque eles são um com você. O sentimento de completude está além do que possa imaginar. E o Gary, eu quero isso. Então vamos continuar, antes que eu esqueça metade do que quero perguntar. Por exemplo, parece que o curso está dizendo que tudo é apenas um símbolo da separação. E como você disse, isso inclui o próprio tempo. Presumo que cada dia de sonho nossa é apenas uma maneira de dar continuidade a isso. Mas é verdade que tudo de fato aconteceu ao mesmo tempo? E o Arthur, sim, considere o que o curso diz sobre isso. A cada dia, e em cada minuto de cada dia, e em cada instante que cada minuto contém, tu apenas revives o único instante em que o tempo do terror tomou o lugar do amor. E assim, morres a cada dia para viver outra vez, até que atravesses a brecha entre o passado e o presente, que não é absolutamente uma brecha. Assim, é cada dia, é cada vida, um aparente intervalo do nascimento à morte, e mais uma vez a vida, uma repetição de um instante que se foi há muito e que não pode ser revivido. E tudo que existe do tempo não passa da crença louca, segundo a qual o que passou ainda está aqui e agora. Perdoa o passado e deixa-o ir, pois ele já se foi.